Olá, eu sou Francisco Mendes e este é o primeiro vídeo de uma série que nós vamos falar sobre as questões que impactam no negócio de distribuição automotiva, começando aqui pelas questões ligadas à mobilidade e os recentes efeitos que nós tivemos no processo da pandemia do Covid-19, o que aparentemente veio para ficar, o que é passageiro e o que pode efetivamente afetar os nossos negócios no futuro. Quando se fala em mobilidade, sempre vem à mente um conceito novo, que é a mobilidade como serviço. Na verdade, de novo, não tem nada, porque veículo de compartilhamento, a única coisa que antes se chamava exclusivamente táxi, e ninguém nunca precisou ser dono de um avião ou de um trem para poder viajar nele. Então, na verdade, a grande revolução nesse aspecto foi a simplificação do acesso do usuário através da utilização de smartphones. Na esteira desses processos surgiram inúmeras empresas, Uber, Cabify, Lyft e aqui no Brasil 99. E nas questões de micromobilidade, bicicletas e patinetes, nós tivemos aí o advento da Yellow, uma empresa aqui do Brasil, a Green, uma empresa de origem mexicana, que se juntaram depois e formaram a Grow. Na realidade, todas essas empresas elas têm uma coisa em comum. Elas estão sofrendo bastante para encontrar o equilíbrio econômico. Uh, Haja vista o lançamento de ações, tanto de Uber quanto de Lyft, foram quase simultâneas no mercado americano e foram um fracasso. No aspecto de efetivamente atrair o público, é, porque o modelo de negócio ele não apresenta uma rentabilidade e ele não é um negócio virtual, ele é um negócio físico, é efetivamente um processo de transporte, né, onde a grande relação aí está ligada à facilidade oferecida através dos aplicativos. E não só esses processos eles não vieram como simplesmente uma solução, mas eles vieram como uma alternativa, eles são complementares, tanto os serviços de transporte via carro, quanto os serviços de micromobilidade. Na verdade, a Grow, desde a sua fusão, tem diminuído as suas operações e, na verdade, no mercado brasileiro, saiu de grande parte das cidades onde estava operando. Além dessas questões, existem as questões de impacto ambiental e urbano. Né? É, a maior parte dos veículos de compartilhamento e a maior parte dos serviços de bicicletas e patinetes se concentram em áreas muito pequenas, em áreas centrais, em áreas onde você tem eixos de negócios, escritórios, sedes de grandes companhias, onde há uma concentração de pessoas e, portanto, concentração de demanda. Isso trouxe no bojo o que? Um aumento do tráfego, porque esses veículos eles vêm de um processo externo, ou seja, grande parte desses veículos eles são veículos locados, não são de propriedade. Os motoristas se deslocam grandes distâncias, isso pode ser confirmado em qualquer grande cidade fazendo uma pesquisa quando você entra num desses veículos de compartilhamento e pergunta de onde é o motorista. E você vai ver que na maior parte das respostas ele vem de outra cidade. Né? Então, isso cria um fluxo de tráfego e isso é tão intenso que em muitas cidades do mundo já está havendo a cobrança de uma sobretaxa sobre as empresas de compartilhamento por conta desse aumento exagerado de tráfego. Fora isso, você tem um impacto ambiental. Aumento o volume de poluição, número de gases que são expelidos por esses veículos, e isso vai criar uma confusão. De qualquer maneira, esses serviços eles são complementares, eles vieram para suprir, de certa maneira, uma demanda do mercado e vão continuar existindo. Uma outra questão que se apresentou nos últimos tempos é a questão do home office, que também não é um conceito novo. Se nós olharmos para as áreas de tecnologia da informação, muitos dos serviços que são prestados para grandes companhias ou pequenas companhias são prestados à distância, são prestados através do serviço de home office. O que aconteceu no processo pandêmico que nós todos vivemos foi uma ampliação dessa utilização do home office em larga escala.
quase toda a área administrativa de quase todas as empresas se deslocaram de escritórios centrais para efetivamente trabalhar dentro de casa. Isso foi feito às pressas, foi feito sem muito planejamento, mas acabou funcionando. Nesse processo, o que aconteceu? A própria necessidade de mobilidade, pelo menos a mobilidade entre casa e trabalho, trabalho-casa, ela diminuiu bastante. Diminuiu muito as viagens, principalmente aéreas, quase quebra a maior parte das companhias aéreas mundo afora, e diminuiu fortemente a demanda por veículos de compartilhamento, sejam eles táxis, sejam eles Uber, Cabify ou 99, em qualquer uma dessas modalidades. Também é fato que o processo de pandemia trouxe uma aversão a esses serviços, né? Não por conta de Uber ou Cabify, mas sim por conta do medo de contágio, e isto ainda vai permanecer até que nós tenhamos efetivamente uma solução de imunização que seja eficaz e que seja universal. Até lá, essa versão continua, mas nós temos que entender que isto é um processo passageiro. Pode levar alguns meses, pode levar anos, pode haver uma outra pandemia, mas de fato é uma coisa que as pessoas vão se adaptar e vão voltar a utilizar os serviços como utilizavam no passado. Talvez de uma maneira um pouco menor, por conta principalmente não de uma questão ligada à mobilidade, mas uma questão ligada muito mais ao modelo de como o trabalho vai ser executado daqui para frente. O grande sucesso do home office, ele trouxe no bojo o crescimento de alguns serviços bastante interessantes, o serviço de conectividade. Nós já tínhamos no mercado utilizado de uma maneira bastante ampla Skype e Hangout, mas nós tivemos a percepção aí do Zoom, por exemplo, foi um fenômeno, cresceu enormemente, e o Teams se desenvolveu muito rapidamente, vem sendo também muito utilizado. Essas ferramentas de conectividade é que efetivamente conseguiram fazer com que o trabalho em home office funcionasse. E funcionasse tão bem que muitas empresas, principalmente as da área de tecnologia, já anunciam planos de alongar quase indefinidamente o trabalho remoto. Né? Então, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, todos eles já apresentaram planos. Mas não são só empresas de área tecnológica, também empresas de serviço, como a Allianz, já anunciou que deve estender o serviço de home office independente de uma solução ou não da pandemia. Mas por quê? Começaram a ver com uma nova forma de trabalhar, inclusive questionando a necessidade imobiliária de ter grandes complexos para abrigar um número enorme de pessoas. Lembrando aí só, a Allianz emprega ao redor do mundo mais de 100 mil pessoas. E também empresas que atuam na área de tanto de serviços, mas também na área fabril, como a Siemens. O presidente da Siemens, numa entrevista recente, divulgou que não só pretende estender o trabalho em home office, como está analisando a possibilidade de criar hubs que possam ser utilizados periodicamente por seus funcionários, sem uma estrutura efetiva de home office, perdão, de escritório, mas sim um local onde as pessoas possam se encontrar para resolver as questões que são necessárias presencialmente. Uma pesquisa muito interessante do Instituto Europeu de Pesquisas Econômicas aponta, em pesquisas que foram feitas na França, na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, em vários países da Europa, que mesmo na área fabril, na área de manufatura, mais de 40% das empresas pretendem continuar com home office em algum grau. E também um estudo da Cardiff University aponta na Grã-Bretanha que 88% entre as pessoas que estão em home office querem continuar com home office em algum grau. Isto efetivamente pode ser a grande mudança decorrente da pandemia. Isto pode afetar a matriz de mobilidade, porque afeta a necessidade da mobilidade. A permanência de um número grande de pessoas
em trabalho remoto, utilizando aí as ferramentas de conectividade disponíveis ou que possam vir a surgir, elas vão continuar atendendo de uma maneira bastante intensa as questões ligadas às atividades de suporte, mas elas não conseguem resolver totalmente a questão da produção. De qualquer maneira, é um contingente bastante importante de pessoas e isto vai acabar causando uma diminuição na necessidade de mobilidade. E com certeza alguns desses serviços eles vão sofrer bastante. O principal deles vai ser efetivamente o transporte aéreo e as viagens de longa distância. Mas a gente não pode esquecer que na área de produção, a maior parte das pessoas que atuam nessa área, elas dependem do transporte público de massa, então metrô, ônibus, trem, elas vão continuar utilizando simplesmente porque não tem condição de comprar um carro, ou mesmo de comprar uma moto, e moram numa distância muito grande para poder utilizar, por exemplo, uma bicicleta. De qualquer forma, você tem um impacto também nos serviços de compartilhamento, sejam eles por aplicativo, sejam o táxi tradicional, eles devem sofrer bastante, principalmente porque uma grande parte dos usuários desse serviço é justamente o pessoal que trabalha em área administrativa e trabalhava em grandes centros, em grandes eixos, nas grandes cidades. Há, de qualquer maneira, um interesse renovado nos processos ligados à propriedade ou à utilização do veículo individual, até por uma questão de saúde e também por uma questão de uso. Na verdade, quem compra carro normalmente já tem carro. Quem compra moto muitas vezes não tinha nenhum veículo, mas é um salto na escala social da mobilidade, cria emprego, gera renda, uma série de coisas e essas coisas estão sendo buscadas. Então nós vimos aí no início uma aceleração, principalmente da venda de veículos usados, uma demanda bastante forte, uma recuperação relativamente rápida da venda de veículos novos e uma aceleração bastante interessante na parte de motocicletas. Principalmente porque havia um contingente muito grande de pessoas que não estavam trabalhando e que viram na motocicleta uma oportunidade que surgiu por conta dos deliveries. Né? Então é uma função aí de carga, de transporte de carga, de entrega de pequenas encomendas e etc., que vai se acelerando e que vai ser utilizada de maneira interessante. A parte do complementar, as bicicletas, os patinetes, elas vão continuar complementares para curtas distâncias e para fazer um complemento, muitas vezes, do próprio transporte público. Ninguém vai andar de carro até um trecho e depois pegar uma bicicleta. Normalmente o usuário, ou ele sai de casa e já mora perto do trabalho, já sai de casa com um patinete elétrico, uma bicicleta, ou ele vai utilizar um transporte público e vai pegar esses serviços de micromobilidade para fazer o último percurso. No mais, tudo continua o mesmo. Fazendo aqui um breve resumo, o receio de contágio que trouxe a aversão ao transporte de massa e compartilhamento é uma questão de tempo e, evidentemente, da disponibilidade de vacina para que isso seja revertido. Vai ter impacto principalmente na questão do compartilhamento e também no transporte de massa, não por conta dessa aversão, mas por conta da mudança provável e possível com relação aos serviços de apoio que vão continuar em home office em grande parte. Isso, evidentemente, reduz os deslocamentos e vai encolher, de alguma forma, a necessidade de mobilidade. O que a gente não pode esquecer é que o deslocamento entre casa e trabalho é apenas um dos deslocamentos que se faz. Né? Nós temos escolas, nós temos filhos para levar para escolas, nós temos compras para fazer, que muitas vezes também podem ser substituídos por delivery, mas é uma parcela dos deslocamentos que diminuem. Evidentemente, a questão do transporte individual, ele ainda é
o grande desejo do consumidor. Então, quem tinha quer continuar tendo, quem não tinha quer ter. E algumas pessoas que tinham abandonado por uma facilidade ou porque se utilizavam de algum serviço de compartilhamento, tinham abandonado e estão voltando por uma questão de preservação pessoal. A micromobilidade fica realmente restrita a pequenos percursos e em eixos específicos. Não adianta ficar espalhando pela cidade como um todo, porque de fato eles só são utilizados de maneira intensa em alguns eixos que fazem ligação de pontos de transporte de massa com centros de escritórios. Como o home office diminui isso, vai continuar aí uma demanda, embora existente, um pouco diminuída. De qualquer forma, há um impacto na infraestrutura urbana. Esse multimodal precisa sofrer de alguma maneira uma reengenharia. É evidente que nós vamos ter pressões aí com relação ao aumento de tráfego, talvez em alguns locais, por conta do transporte individual. E o transporte de massa, a pressão pelo crescimento do transporte de massa pode diminuir um pouco. Não vai ser uma coisa que vai acabar, mas ele pode ser repensado e pode até afetar as necessidades de investimento. A questão que resta com relação ao transporte individual é a questão da propriedade. E aí entra o que eu chamo de dilema shakespeariano, é ter ou não ter. Esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Se você quiser conversar a respeito do assunto que nós discutimos, ou do próximo, fique à vontade. Meu celular está aí. Manda uma mensagem, manda um WhatsApp. Eu vou ter prazer em conversar com vocês. Espero ter sido útil e vejo vocês na próxima. Até lá!